Nome do conto: A Igreja da Colina, escrito por Cartuniza. Sinopse do conto: uma comunidade carioca recebe a visita de um homem misterioso e tem planos religiosos para a região. Do alto do morro, ele afetará a vida dos moradores e seus líderes religiosos, que o nomeiam como o inimigo do cristianismo. Em meio a tudo isso, a beata Valéria tenta seguir com sua vida difícil de mãe solteira, com um filho viciado que está cada vez mais interessado na igreja nova e no seu líder. A comunidade de Queridinho era mais uma entre tantas outras de nome tão desconhecido no Rio de Janeiro. Nasceu do mesmo jeito que a maioria das comunidades. Uma elevação que teve seu espaço transformado em terrenos para pessoas negras aforreadas e expulsas da vida do interior da cidade por puro preconceito. Seu nome veio de um menino que aprontava muito aos seus arredores e havia explorado o lugar inteiro. Há quem diga que ele possa ser visto perambulando por lá, e caso você se perca em alguma viela, pedir ajuda para ele é uma alternativa válida. Antigamente, isso acontecia bastante, mas com o passar do tempo, essas crenças se tornaram coisas esquecidas e até demoníacas pelas religiões predominantes no lugar, o que fazia parte da história ganhou status espiritual e, por causa disso, descartável para os verdadeiros tementes a Deus. Porém, não é só de igrejas que Queridinho era feita. Comércios, casas, campos de futebol, tudo bem simples e apertado, dentro das possibilidades do lugar. E foi nessa comunidade que um homem totalmente pálido apareceu. Ele desceu de um táxi amarelo, de modelo antigo, um dia quente de sol. Usava um terno totalmente branco que refletia a luz solar, aparentando ter uma luz própria. Seus cabelos eram bem loiros, quase brancos, os olhos de um azul profundo e meigo. Sua figura alta e magra chamou a atenção de todos quando entrou no bar do seu João, um dos moradores mais antigos dali. O próprio João ficou surpreso ao ver alguém tão elegante em seu estabelecimento. Boa tarde, disse o homem, branco sem nenhum sotaque. Mostrou um papel onde haviam coisas anotadas em perfeita caligrafia. Estou procurando um homem chamado Firmino. Comprei um terreno com ele e marcamos de nos encontrar hoje. Ah! Exclamou seu João. Seu Firmino mora mais lá pra cima. Você vai ter que subir um pouco, mas a casa dele dá pra ver da rua mesmo. Só toma cuidado, porque ninguém te conhece aqui e isso pode ser perigoso. Muito obrigado, ele falou e começou a subir o morro. Todos o olhavam com curiosidade. Mesmo assim, ele mantinha a tranquilidade, sendo educado e cumprimentando quem passava por ele, mesmo que alguns não respondessem. Quando seu Firmino abriu a porta, ficou impressionado com a elegância daquele visitante. Já falaram com ele inúmeras vezes pelo telefone, mas nunca o vira pessoalmente. Os dois conversaram por alguns minutos e logo seguiram para onde estava o terreno. Subiram a comunidade inteira até se afastarem das casas. Uma estradinha de terra foi o meio que os levou até o terreno, que ficava no ponto mais alto de Queridinho. A vista era incrível e dava para ver outros morros com seus cumes intocáveis. Aquela área não tinha nada de interessante como outras comunidades mais famosas. Só que isso não desanimou o comprador, que estava impressionado com o lugar. Ele teceu bastantes elogios como se fosse um local de luxo. Isso até deixou seu Firmino um pouco orgulhoso. Eles apertaram as mãos e fecharam o negócio. Na hora de fazer o caminho de volta, os curiosos que estavam em casa ficaram atentos para verem um visitante estrangeiro, porém não viram nada. Algumas pessoas foram interrogar o seu Firmino, que respondeu com naturalidade que havia descido até o asfalto, acompanhado do homem, e ouviu pegar um táxi amarelo e ir embora. Todos ficaram intrigados, porque não se lembravam daquilo. Contudo, isso não gerou muito assunto. Afinal, o trabalhador tem mais do que se preocupar. Não demorou para que o homem pálido ligasse para seu Firmino e buscasse pessoas que pudessem cuidar do terreno para ele, além de pedreiros e as melhores lojas locais para que começasse a construção. Seu Firmino ajudou de bom grado e logo o homem retornou, dessa vez para supervisionar toda a obra.
um grupo de 9 homens começou a trabalhar e caminhões cheios de material de construção subiram até o topo da comunidade, levando tudo o que era necessário para que as obras começassem o mais rápido possível. O homem, que se identificou como Adam, vigiava tudo de perto, mas de forma nada opressora. Grande parte do tempo ele estava olhando para os outros morros em total silêncio. Os trabalhadores lembraram que ele estava sempre tranquilo e sorridente, de voz calma, a ponto de parecer bobo para os demais. Sua roupa era a mesma de quando chegou, o que lhe dava uma aparência sobrenatural. Crianças curiosas começaram a subir até os arredores para soltar pipa e perguntavam a Adam o que ele estava construindo. Com um sorriso ele respondia: "É uma casa para o meu senhor." É claro que a primeira coisa que veio na cabeça de quem ouviu aquilo foi igreja. Aquele homem pertencia a alguma religião cristã e estava ali para converter muitas pessoas. Isso ficou claro quando, perto do fim da obra, ele começou a andar pela comunidade entregando panfletos simples que serviam como convites para o culto de inauguração. Com sua aparência elegante e modos nobres, ele conseguia entregar seus convites até para pessoas que claramente não tinham interesse, mas queriam ser apenas educadas com alguém novo. Afinal, se era uma igreja, traria algo bom, e dar apoio, mesmo que apenas por educação, daria algum tipo de bênção. Aquilo que vem de alguém de Deus não era ruim. Quando a obra finalmente ficou pronta, Adam se ajoelhou e orou fervorosamente, agradecendo a seu Senhor tudo de bom que havia alcançado. Ele estava tão emocionado que causou um silêncio profundo em meio aos trabalhadores, que disseram amém automaticamente quando a oração acabou. Ele pagou muito bem a todos e ficou olhando os trabalhadores descerem. Muitos deles seguiram para os bares, onde relaxaram, tomando uma cerveja gelada. Para a surpresa de todos, não foi algo grandioso, e sim uma igreja pequena, de laje arredondada, um altar e o salão de cultos. Era totalmente branco e humilde. Seu João falou que o dono era um pão duro porque parecia nadar em dinheiro e havia feito algo tão mequetrefe na comunidade, antes não tivesse construído nada. Outro que se incomodou foi o pastor Carlos, figura influente e conhecida, que era o dono de uma igreja chamada Igreja do Pastor Carlos com Jesus. Ele era um dos moradores antigos da comunidade que cresceu em uma família pobre, cheio de irmãos. Costumava aprontar muito, jogar bola com os amigos, dançar funk, se envolver com coisas erradas, mas se voltou para a vida na igreja depois que seu pai faleceu. Diferente de sua mãe, que era muito devota, seu pai era um beberrão que não tinha tato com os filhos e apenas trabalhava. Tinha muitos filhos fora do casamento, mas sua esposa não se separou. Aos poucos, Carlos foi subindo na igreja e se envolvendo cada vez mais na obra. Chegou a ser pastor nessa igreja, mas saiu para fundar a própria. Começou de uma forma humilde. Depois de 7 anos, ele alugou um local maior onde pregava atualmente. Tinha uma fala grave e intimidadora, além de ser rígido com seus membros, dizendo palavras duras para eles. Mesmo assim, não perdia fiéis e sua voz ficava ainda mais alta nos poucos dias de culto, sacudindo as casas vizinhas. Haviam reclamações, mas isso virava pauta para suas pregações que taxavam os pobres vizinhos como agentes do diabo enviados para destruir a sua obra. Isso era abraçado por seus seguidores que cochichavam pelos cantos sobre essas pessoas que apenas queriam ver suas televisões após chegarem do trabalho. Para a nova igreja, ele tirava cultos inteiros, mesmo que nada tivesse a ver com os temas do dia. Ao invés de ouvirem palavras de orientação, os fiéis ouviam um novo morador ser chamado de falso profeta, além de um Caim na terra, já que oferecera tão pouco para Deus. Adam também era frequentemente associado ao anticristo ou ao diabo, e que todos deveriam tomar cuidado para não caírem em suas armadilhas. Todos respondiam amém, e Carlos, dentro de seu terno cinza claro, suspirava de satisfação. Só que isso não pareceu abalar Adam, que quase não saía de sua igrejinha. Mesmo sem cultos, ela parecia brilhar durante a noite por horas, até mergulhar suavemente na escuridão com a avançada madrugada. Nenhum som saía dela, louvor, tom de instrumento musical, nada. Fora que ninguém que parecesse pertencer à igreja apareceu para ajudar Adam. Ali sozinho, isolado, ele esperava pelo dia da inauguração. Tudo isso intrigava bastante os moradores, que se perguntavam quem iria àquele culto, sendo que ninguém conhecia o indivíduo que havia se convertido a seja lá o que fosse que aquela igreja pregasse.
Apenas o panfleto passava alguma coisa. Venha para a igreja da Santa Luz do Senhor, um lugar onde todos são bem-vindos e os frutos da terra do Senhor são entregues a seus donos por direito. Tudo feito pelo Senhor é bom, então venha receber as suas bênçãos. Não era algo forte, apenas palavras simples que pareciam ser sinceras, típicas de quem estava começando. No dia da inauguração, todos ficaram curiosos, principalmente as crianças. Muitas passavam um tempo olhando a igreja, desde suas lajes, desde suas janelas, seja numa pedra que ficava lá mesmo. Quando puderam, perguntaram a Adam quem iria na igreja dele e ouviram: o meu Senhor guiará aqueles que precisam até sua casa. Isso chegou até os adultos, que acharam muito bonito, principalmente as mulheres. Como seus filhos viviam lá em cima, muitas delas resolveram aparecer para serem educadas e evitarem que seus filhos fizessem besteira e atrapalhassem tudo. Para surpresa delas, as crianças estavam sentadas na pedra de sempre, muito bem comportadas. Adam estava no púlpito, folheando a Bíblia, e levantou os olhos para a porta onde as viu. Com um sorriso largo foi recebê-las. Sem jeito, elas ofereceram algumas comidas simples e avisaram que apenas iriam buscar as crianças. Adam lembrou que elas não fizeram nada e apenas estavam esperando pelo lanche que seria servido. Com um gesto, mostrou o balcão de madeira comprido onde havia uma variedade de lanches cuidadosamente arrumados. Surpresas, elas foram convidadas para colocarem o que trouxeram lá. As crianças foram atrás e não saíram de perto do balcão. Já as mulheres aproveitaram para observar em volta. Era um lugar sem decoração, contando apenas com bancos de madeira um atrás do outro, um altar de concreto cercado por uma cortina branca de seda, deixando espaço apenas para o púlpito cor de creme. Não haviam decorações nas paredes ou nos cantos. Tudo era muito branco e simples. A igreja mais simples que haviam visto. Calorosamente, Adam as convidou para que participassem do culto de inauguração. Era a maneira dele retribuir a tanta simpatia. Seu jeito gentil acabou conquistando os visitantes, que se sentaram de maneira espalhada pelos bancos. As crianças sentaram perto da porta onde podiam olhar o balcão do lanche. O que ninguém esperava era que Adam fosse um orador tão bom. Sem gritar ou fazer um barulho absurdo, ele conseguiu passar uma mensagem hipnotizante e bonita. Todos os presentes, mesmo não chegando a 15 pessoas, eram todo ouvido e atenção para ele. Agradeço a todos que vieram me visitar e também visitaram meu Senhor, falou. Aquele que bem recebe é bem recebido. Sodoma e Gomorra caíram por não receberem bem os estrangeiros, o que é muito ruim, já que meu Senhor nos fez diferentes para que pudéssemos melhorar e evoluir. Tudo o que posso oferecer é o que a terra abençoada do meu Senhor pode dar, além das palavras dele. Sei que não tenho ovelhas ainda, mas para um pescador de almas, por livre e espontânea vontade, o contato com as pessoas nunca é em vão. Esse culto será curto, mas não menos importante, afinal é do meu Senhor para os seus convidados. Em seguida, ele começou a cantar um louvor belíssimo, desconhecido, que foi bem recebido pelos ouvidos dos presentes. A bela voz de Adam tornava tudo mais bonito, mesmo sendo a capela. Havia algumas palavras estranhas, mas qual igreja não se ouve em línguas estranhas? Tudo foi leve, tranquilo e bonito. Porém, a parte mais interessante ficou para o final. Com um gesto solene, Adam convidou a todos para passarem pelo altar. Foi um convite recebido com surpresa, mas algumas mulheres corajosas aceitaram. Não foi algo individual e elas entravam em duplas. Ao chegarem do outro lado, elas estavam transformadas. Pareciam que estavam revigoradas. As outras pessoas as olhavam passar a mão pelos cabelos e ombros, como se tivessem seus problemas levados embora. Elas estavam bem agitadas e não paravam de falar sobre quanto estavam se sentindo bem. Aconteceu a última oração e acabou. Engraçado é que ninguém ligou para os lanches, nem as crianças. Se não fosse o próprio Adam oferecendo os alimentos que estavam embalados em pacotes fartos, o grupo se foi falando sem parar e Adam ficou observando da porta da igreja. Por fim, ele fechou a porta e desapareceu lá dentro. É claro que essas pessoas contaram o que aconteceu para seus conhecidos e amigos, cada um movido pelos seus próprios interesses. As crianças falavam da comida, os adultos pela experiência no altar. E não era só essas palavras que chamavam a atenção, era a agitação delas. O aspecto delas estava melhor,
seu estado emocional e até sua saúde. Havia pessoas com pequenos ferimentos que notaram em casa que não tinham mais nada em seus corpos. Era algo para se desconfiar, mas a sua curiosidade de quem ouviu. Uma semana depois, aconteceu outro culto, e o número de pessoas cresceu um pouco, principalmente de crianças atrás de lanche. Tudo aconteceu do mesmo jeito e provocou o mesmo resultado. Mais uma semana, mais pessoas, e assim gradativamente. Adam não precisou sair para distribuir panfletos, porque as pessoas convidavam as outras naturalmente. Como ele mesmo disse, o meu Senhor guiará os necessitados para a casa dele.